E aí, galera, beleza? Hoje aqui as coisas estão meio invertidas, né? Mas por uma boa causa. Hoje o Rainer vai ser o nosso entrevistado do Bem-Estar em Foco. E hoje eu serei aqui o âncora do programa. E aí, Rainer, tudo bem? Tudo jóia, cara. Agora acho que vocês pediram muito e muita gente estava pedindo no Instagram para que eu pudesse aparecer. A galera perguntava, e aí, quem vai te entrevistar? Então chegou um momento onde eu estou do outro lado da mesa para ser entrevistado e eu fico muito feliz por isso, porque com isso eu vou conseguir compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória como triatleta profissional. E vamos para cima. O programa só está iniciando. Obrigado a todos vocês aí pela presença e vamos embora. Maravilha. Agora, para a gente começar o programa, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Uma pequena biografia. Rainer Simas Lopes é um triatleta profissional, campeão continental de sprint triatlo e terceiro colocado no Ironman 70.3 Panamá. Além de competir, também atua como professor na assessoria Franklin Lopes, dividindo sua rotina entre treinos intensos e o trabalho com atletas amadores. E aí, Rainer, para a gente começar aqui a nossa entrevista, como começou essa sua paixão pelo triatlo? Em que momento você decidiu que queria se tornar um atleta profissional? Então, a minha paixão pelo triatlon foi praticamente um segundo esporte, uma segunda modalidade. A primeira, realmente, quando eu entrei, o primeiro esporte foi a corrida. Foi o primeiro esporte em que eu realmente tive contato. Então, tanto é que hoje é a minha modalidade mais forte entre as três. Quando eu iniciei, o meu objetivo era apenas correr por saúde, até porque eu era asmático, então isso, para mim, ter o esporte na minha vida era essencial. E aí, eu conhecia as pistas, né? E a todo momento eu queria fazer 5 quilômetros na pista, 10 quilômetros, mas o meu primeiro professor acabou me colocando para ficar em 100 metros raso. Então, isso meio que me desanimou um pouquinho. Os treinos eram bem duros e acabou que na primeira semana eu perdi esse interesse pela corrida. E aí eu comecei a meio que correr sozinho, correr por correr na rua, saía, colocava o tênis, saía, ia correr. E isso começou a me motivar. E quando teve uma Jovem Pan, que foi minha primeira corrida, quando eu ainda estava com 13 anos ainda, 12, 13 anos, teve a Jovem Pan onde eu fui inscrito para os 6 quilômetros. E treinei para essa prova, treinei bastante. Mas quando chegou no momento da largada, eu descobri que eu estava inscrito para os 21 quilômetros. O número acabou ficando errado, fiquei inscrito nos 21 quilômetros. E isso eu compartilhava uma rotina de treino, pelo menos na parte da corrida, com meu irmão, que era triatleta, né? Meu irmão mais velho. Ele já era do triatlon, era um atleta muito bom a nível Brasil. E isso me inspirava, mas eu não conhecia realmente o que era o triatlon ainda nesse momento. Apenas a corrida de rua. Aí eu fui para os 21 quilômetros. Antes de realmente largar, eu fui comentar com meu pai, falando, pô, pai, estou inscrito nos 21, o número tá errado. Aí ele falou, você se garante fazer? Eu falei, vambora, eu faço. E se não aguentasse, era para eu voltar. Aí até então, eu larguei, continuei empolgado. Então, a primeiro momento, nunca tive uma experiência nem de passar dos 10 quilômetros. Então, saindo dos 6 quilômetros para qual eu tinha treinado para fazer 21, eu fui em empolgação total. Comecei passando pessoa por pessoa, e sempre colocando como meta uma pessoa que estava à minha frente para ir correndo. E quando saía da arena, quando chegou no centro, eu passei pelo meu irmão mais velho, que já tinha largado há muito tempo, os 21. E naquele momento foi um espanto não só para a galera que já corria há bastante tempo, mas para o meu pai também, que estava acompanhando meu irmão. E aí, nesse momento, a gente meio que descobriu, vamos dizer assim, um talento, um dom ali para a corrida. E aí, nessa minha primeira maratona, mesmo sem treinar, eu consegui cravar 1h32. E isso foi, acho que para quem também não estava treinado, para um menino que tinha 13 anos, foi um tempo absurdo. E aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar para correr. Só que nesse meio tempo, eu também descobri que tinha o ciclismo, né? E aí, mas até então não tinha interesse nenhum. Até por ter, então,
modalidade mais difícil de se melhorar está sendo o ciclismo atualmente. Então, quando eu tinha o foco realmente para estudar antes desse período de entrar no esporte, minha vida era isso, estudar, ficar em casa, estudar. E aí eu tive esse contato com o esporte, mas a primeiro momento quando eu conheci o triatlon foi um dia onde eu não estava estudando, não estava fazendo nada, em um final de semana, e aí meu pai ia competir. Aí quando a gente foi até na Ponta Negra, e aí quando eu fui assistir, aí eu vi aquele esporte, a galera entrando na água, a galera saindo da água para pedalar, a galera saindo para correr. Eu olhei e falei, cara, quero viver isso aí, quero viver esse esporte, quero fazer isso. E eu pedi pro meu pai me colocar, me integrar, me colocar dentro do esporte, da modalidade triatlon. E isso começou a virar uma paixão. Só que, a primeiro momento, ele não deixava eu competir. Ele ficava me segurando e me segurou aí por uns 6 meses até realmente eu fazer minha primeira competição. E da minha primeira competição, a única coisa que eu conseguia ainda fazer eram simuladas. Simuladas, para quem não sabe, é um treino onde a gente simula a competição de triatlon, fazendo a distância do triatlon, no caso pedalando, no caso nadando, pedalando e correndo, e assim terminando o treino, fazendo as 3 modalidades, uma seguida da outra. E isso me empolgava cada vez mais, mas também me trazia uma ansiedade muito grande para poder largar pela primeira vez. E quando teve um aquatlon brasileiro aqui em Manaus, eu participei desse aquatlon, veio uma galera do Brasil todo para cá para competir, e nisso veio atletas que tinham nomes gigantescos dentro, e tem até hoje em dia um nome gigantesco dentro do triatlon, e isso, vendo a velocidade que aqueles caras nadavam, como eles corriam, isso me inspirou a continuar praticando e melhorando cada vez mais. E só que eu tinha que auxiliar isso também com meus estudos, né? Que eu ainda estudava. E aí teve a Copa Norte e Nordeste, onde tinha, até aquele momento, aquele ano, a gente ainda tinha que passar pela Copa Norte e Nordeste para poder ser classificado para o brasileiro. E nessa primeira Copa Norte e Nordeste, eu consegui ficar em 3º lugar e ganhando de uma galera que já estava muito mais tempo que eu. E com um tempo muito bom. Um tempo daquele tempo a nível da galera do alto rendimento. E aí foi quando, indo para a Copa Brasil, me classificando para a Copa Brasil, teve um treinador que entrou em contato comigo, lá de fora, de Curitiba, me pedindo para me juntar à equipe. E aí foi quando eu realmente juntei as malas e não perdi a oportunidade para ir para fora, treinar e estudar para lá. Aí, quando eu voltei para cá, vim para a Copa Brasil no final do ano, que normalmente acontecia no final do ano. Foi uma prova muito boa, mas foi minha primeira prova realmente largando no alto rendimento. E largar no alto rendimento me causou um frio absurdamente grande na barriga, onde eu me posicionei do lado de uns gigantes do triatlon hoje em dia. E para quem conhece Reinaldo Colucci, sabe que um cara que tem mais de 2 metros de altura, então eu me posicionar do lado dele por numeração, e vendo aquele cara gigante lá, tendo apenas 14 anos já nesse tempo, largando meu primeiro triatlon no rendimento, eu fiquei, caraca, como pode eu aqui, a minha segunda prova realmente no alto rendimento e largando com gigantes da prova. E isso foi uma experiência muito boa no primeiro momento, né? E isso, acho que depois dessa prova foi quando eu realmente vi que eu queria isso para minha vida. E aí foi quando eu terminei meus estudos e decidi realmente focar. Não só eu, mas meu treinador, a gente decidiu realmente focar no triatlon e fazer disso a minha carreira. Até porque, com aquele tempo, com os meus resultados que eu estava conquistando, eu tinha bastante apoiadores e patrocinadores, e isso me deu a possibilidade de realmente viver disso. Então, acho que esse foi o primeiro contato realmente com o esporte, quando eu realmente decidi viver isso na minha vida, e até hoje. Maravilha. Rainer, você já conquistou títulos expressivos, como o Campeonato Continental de Sprint Triathlon e um pódio no Ironman 70.3 no Panamá. Qual dessas conquistas teve mais significado para você? E por quê? Cara, então... acho que
Toda competição, toda prova tem um significado muito grande, principalmente na questão de aprendizado, né? E as duas têm muita história por trás delas. Essa prova continental em Fortaleza em 2018 era duas provas, uma seguida da outra. Em Salvador, na Bahia, aconteceu a primeira competição, a primeira prova da Copa Continental, no caso a primeira etapa. E também foram nomes gigantes do triatlon aqui da nossa parte do nosso continente para essa prova. Então, largou mais de 80 atletas nessa prova. Então, tudo isso para conseguir realmente uma vaga pro Mundial. E nessa primeira prova, minha natação não foi tão boa, mas ainda assim eu consegui sair num ritmo ainda legal para conseguir sobreviver sem levar uma volta no pedal. Mas nessa prova, quando eu saí para pedalar, um rapaz que vendia fruta atravessou no meio do percurso com uma bicicleta enorme cheia de fruta. E aí eu tentei desviar, mas não deu. Aí eu saí batendo a bike, aí eu fui apoiar o braço no chão e aí eu tive uma luxação no cotovelo. E na semana seguinte eu tinha uma prova também, que era a Copa Continental de Fortaleza. E de triatlo, uma prova continental. Aí, quando eu sofri esse acidente, aí automaticamente eu sair da prova, né? Tive que sair da prova, abandonar a prova, fui desclassificado. Isso me causou um pouco de frustração, mas ainda assim, meu treinador estava lá, nossa equipe inteira estava lá. E eles me apoiaram muito, inclusive meu treinador do Paraná ainda, ele foi para o hospital comigo, a gente fez toda a ressonância, mas quando chegou o momento lá do raio-x, e para enfaixar, falaram, se você for tentar largar semana que vem com o braço enfaixado, você não larga. Isso é impossível você fazer isso. E aí eu tomei a decisão de que eu não queria enfaixar o braço e queria tentar arriscar para ir para a prova. Mas não largaria por causa da faixa ou porque não ia conseguir... enfaixado com gesso. Aí o regulamento não ia permitir. Não permite. E aí acabou que, querendo ou não, mesmo que fosse possível, não ia atrapalhar bastante, né? Ia causar um peso enorme no braço para nadar. E aí eu resolvi não colocar, apenas fiquei com a tipoia e quem sabe a gente do rendimento não pode tomar nenhum tipo de medicamento, então, porque isso pode acabar causando no exame positivo para o doping, né? Então, praticamente sem medicamento, só mesmo aguentando a dor. E no dia depois dessa prova, que aconteceu no domingo, segunda, eu tinha uma viagem para Fortaleza. Ou seja, saindo de Salvador para Fortaleza. E eu chegando lá, em Fortaleza, no caso, saí na segunda ainda. Na terça eu comecei os treinos normalmente, já para no final de semana, que seria essa Copa Continental. E nadando apenas com o braço só, nos treinos. Nadando com o braço, pedalando sem colocar o peso realmente no braço. Então, priorizando alguns treinos no rolo, priorizando nas rodagens curtas ficar sem apoiar o braço. A corrida era tranquilo fazer ainda, então, e também era uma semana bem tranquila por conta da prova, então acabou não pesando tanto. Foi de uma semana para outra. Isso, literalmente. Foi, no caso, no domingo, a outra prova era no domingo. No outro domingo. Entendi. E aí a Copa Continental era no domingo. Então eu fiz todo o processo, fui pegar o kit, encontrei com meus amigos de novo, lá em Fortaleza. E no momento para aquecer, ainda assim, no dia da prova, né? Tava doendo bastante. Então tem até algumas fotos, inclusive a gente pode colocar depois, do meu aquecimento com o braço no peito aqui por conta disso. E aí quando deu a largada, cara... eu até tentei ainda continuar dando só com o braço, mas quando eu vi a galera indo embora, eu falei, não, é impossível eu sair com a galera se eu continuar dando só com o braço. E aí foi quando eu comecei mesmo com o braço luxado, começar a nadar, os dois. Então, assim, a dor insuportável dentro pra caramba. Saí muito mal da água, saí em penúltimo da água nesse dia. E quando foi pro ciclismo, tava chovendo pra caramba, e logo que a gente saía da água pegar a bike, tinha uma subida que era, cara, uns 150 metros, talvez, de subida, assim, só para você realmente pegar o plano e continuar pedalando na parte de cima do percurso. E, então, muita dor no início do pedal, até porque estava um clima meio
com um clima de chuva, o mar estava bem mexido, estava bem friozinho a água, então o corpo não tinha esquentado muito bem. Mas no pedal, acho que após a primeira volta, realmente começou a esquentar, a dor começou a minimizar, não parou, mas começou a minimizar a dor, mas acho que a parte pior já tinha passado, que era tipo ficar mexendo o braço o tempo todo dentro da água. E no pedal eu comecei a recuperar posições. E nisso eu consegui encaixar em um pelotão um pouco mais forte, a gente conseguiu recuperar o primeiro grupo. E quando foi para sair para correr, a maior dificuldade foi querer colocar o tênis. Eu não estava conseguindo esticar o braço para colocar o tênis. Então, isso me prejudicou bastante na transição. Aí a galera saiu muito na minha frente, na T2. E, para quem sabe, a T2 é a segunda transição do triatlo, no caso do pedal, para a corrida. E naquele momento eu já tinha meio que desistido um pouco da prova. Tipo, para mim eu já tinha perdido aquela motivação para realmente ganhar, porque pelo andar que estava indo, pelo meu braço doendo pra caraca, então assim, isso para mim já tinha aceitado que eu não teria ali um pódio. Mas quando eu fui correndo, apenas sem peso nenhum na consciência, tendo aceitado, ou seja, não tinha nenhuma pressão naquele momento, apenas só terminar a prova, e com certeza já seria uma vitória gigante. Eu comecei a buscar a galera, passar alguns atletas também da categoria de rendimento. E quando foi na última volta, de 3 voltas, na última volta, começaram a gritar que eu estava em segundo. E eu falei, cara, como assim, segundo? E aí falaram, o primeiro tá na tua frente, 10 segundos de distância na tua frente. Aí eu falei, que isso, 10 segundos? 10 segundos pode ser num sprint. Então, tipo, tava entrando na terceira volta. E quando chegou no retorno, que era a última reta, no caso, para chegar no pórtico, o que estava em primeiro levou uma penalização. E, para quem não sabe, a penalização é 10 segundos. E aí foi o tempo onde a gente ficou lado a lado para disputar a primeira colocação. E aí a gente realmente foi junto, chegou a ir junto ainda por uns 500 metros. Mas naquele momento eu sabia que a minha corrida estava muito mais forte, porque era de um amigo meu, eu conhecia ele. E aí, quando chegou a correr 500 metros com ele, aí eu apertei o ritmo, ele não conseguiu acompanhar, e aí eu cruzei a linha de chegada sendo o campeão, né, da nossa categoria de alto rendimento, que é a categoria júnior. E aí eu me consagrei o campeão continental lá da prova, de Fortaleza, e isso que é chamada de country também. E isso para mim foi, acho que uma prova muito marcante, até mais do que a do Panamá. Então eu levo essa daí como uma superação e um desafio que foi absolutamente bom para minha vida. Legal. Você falou que você saiu da natação em penúltimo, né? Penúltimo. Você consegue se recordar quantas pessoas você chegou a ultrapassar para terminar em primeiro? Nessa prova, como não foi tanta gente de Salvador, não foi tanta gente para Fortaleza, tinha umas 50 pessoas só. Então você ultrapassou o penúltimo 47 pessoas. Já tinha reduzido bastante. Não, mas mesmo assim é muita coisa, né? Mas é porque é uma prova onde as pessoas pedalam muito juntas, né? Todo tempo existe um pilotão dentro dessa prova. E é permitido o pilotão. Então, todo mundo se puxando. Então, se você alcança um pilotão, significa que você já buscou umas 10, 15 pessoas, pode ter mais. Incrível. Porque realmente é uma história de superação. E aí, essa acho que é a que mais me marcou, assim. Uma história boa, né? Que me marcou. Legal. E falando em prova, né? O seu grande objetivo, o seu maior sonho, né? É se tornar campeão mundial do Ironman 70.3. O que você tem feito hoje, nos seus treinos e na vida, para tornar esse sonho possível? Então, o meu maior objetivo atual, depois de que eu saí das curtas distâncias, né, por pedido do meu treinador, até por um pedido em que o 70.3, no caso do Ironman, é muito mais visado e também é muito mais visto pelas empresas, né, no geral. Então, para a gente ter uma possibilidade de conseguir parcerias, patrocínios, é muito melhor. Então, a pedido do meu treinador, não mais o de Curitiba, o meu treinador é o Marcel Nilber, um cara da Alemanha, e que me abraçou bastante. E me apoia até hoje. É um cara que realmente acredita em mim, acredita no meu trabalho. Até mesmo em momentos em que eu cheguei a não acreditar, ele falou, cara, você desde sempre foi da longa distância.
A única coisa que a gente estava buscando era pegar um pouco mais de velocidade, mas ser da curta distância ou da longa distância. Então, foi um momento em que eu realmente confiei nele e realmente a gente começou a ver os números muito, muito, muito bons e apostar nisso. Então, teve um período que ele falou, ó, você vai fazer 1 ano de prova. E realmente eu cheguei a fazer 1 ano de prova. Não foram provas que eu pude, em muitas, não conquistar por algumas coisas que aconteceram no decorrer das provas. Então, assim, não foram provas com grande êxito, mas todas me trouxeram experiências e me ajudaram a aprender e compreender não só a modalidade, não só o esporte triatlon, mas também a vida num todo. E isso me trouxe cada vez mais confiança para as provas, para as próximas, né? E como ele vem sempre falando para mim, meus números vêm crescendo e melhorando tanto que ele não teria dúvidas que a gente poderia, sim, chegar e disputar por um pódio em um Mundial. E eu já cheguei a me classificar para o Mundial, mas ele não permitiu com que eu aceitasse a vaga. Nosso objetivo é tão grande que eu só posso pegar a vaga se eu for o primeiro geral do 70.3, ou seja, se eu ganhar o 70.3 geral, na colocação geral, aí sim eu posso aceitar a vaga. O seu melhor resultado foi o terceiro colocado, no Panamá. Isso. E aí, então, com isso, a gente sabe que tá próximo. Então, assim, eu acredito muito, não só nele, mas em mim também. Eu sou uma pessoa que coloca muita pressão em mim mesmo, para eu me tornar o melhor possível todos os dias. E então, assim, esse trabalho que eu venho fazendo, ainda mais agora com essa rotina puxada que eu tô tendo hoje em dia, não só mais treinando como antes. Antes eu chegava a treinar 35, até perto de 40 horas por semana, porque eu realmente nadava, literalmente como um nadador, passava horas e horas na bike, passava horas correndo, e fora as outras modalidades que a gente tem, fora os outros fortalecimento, musculação, fisioterapia, fora as outras coisas que a gente tem também que fazer para a gente conseguir se recuperar para um próximo dia de treino, que é puxado. Então, tem dias que a gente passa aí 8 horas treinando no final de semana, 9. E isso é muita coisa. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, com trabalho, estudo, isso deu uma reduzida, até por questão de saúde. Senão, a gente não consegue se manter em alto nível. Mas, ainda assim, eu continuo buscando e acreditando. Não só eu, mas com certeza, como eu falei, o meu treinador também. E enquanto ele estiver acreditando, enquanto eu estiver acreditando, a gente vai estar buscando essa possibilidade, independente da dificuldade que seja para alcançar. Maravilha. A gente vai falar, você falou um pouco da sua rotina, a gente vai entrar nessa parte agora. Como que é a sua rotina de treinos? Você consegue equilibrar bem a natação, o ciclismo, a corrida? Ou alguma dessas modalidades ainda é seu ponto vamos dizer assim, a melhorar? Então, a minha rotina atualmente, a primeira parte do meu dia está sendo o trabalho, né, na assessoria. Eu estagio na assessoria Franklin Lopes, que é a assessoria do meu pai. Então, a primeira parte do meu dia já começa sendo no trabalho. Aí, após o trabalho, é quando eu consigo comer alguma coisa e partir o treino. E aí, normalmente, a primeira modalidade que eu chego a fazer é a natação e, normalmente, eu tento encaixar uma atrás da outra. Então, atualmente, vou nadar, da natação já passo para bike ou passo para corrida. E aí, após isso, eu já tenho que trabalhar de novo. E aí, após o trabalho, com a possibilidade, eu consigo ainda fazer mais um treino. Então, a rotina está sendo essa. Treino, trabalho, e aí o estudo, normalmente, às vezes, indo para o trabalho, eu tô indo estudando no carro. Então, isso então, a rotina está bem pesada, mas, assim, acho que é uma questão de realmente querer. Lógico, tem dias que, por questão de saúde, por exemplo, às vezes eu chego do trabalho tão quebrado do dia, da rotina, de um dia de treino pesado, de uma rotina de trabalho cansativo, que às vezes é mais saudável que eu não treine do que eu treine, porque eu já passei por muitos ciclos de treinos, já passei por muita coisa, já passei por overtraining, então meio que eu aprendi a respeitar muito a questão do meu corpo e saber quando mais ou menos ele está realmente quase desligando.
E aí eu prefiro optar por não fazer um treino do que acabar me machucando e não poder executar depois 5 dias de treino, 14 dias de treino. Então, eu vou respeitando bastante meu corpo, mas eu acho que sempre a gente tem que ter na cabeça que o quanto a gente quer para poder não esquecer o nosso objetivo. Entendi. Você falou sobre seu papel lá na assessoria Franklin Lopes, né? Que você como estagiário de educação física, né? Tá lá como estagiário. Você falou como você concilia a sua rotina entre atleta e a parte de professor. Pegando esse gancho, o que você aprende ao estar em contato com atletas amadores e alunos que estão começando no esporte? Essa troca, como que essa troca impacta na sua rotina? Essa troca aí na minha rotina, realmente, para algumas pessoas eu realmente que perguntam sobre como funciona essa minha rotina agora, atualmente, eu sempre falo que é muito parecida. Agora, realmente, eu entendo na pele como funciona a rotina deles, né? Teve essa troca. Agora, eu não só treino, mas eu trabalho também. Então, eu acabei entendendo mais ou menos o quanto isso fadiga, o quanto o trabalho fadiga eles para eles conseguirem chegar bem para um treino. Então, eu estando trabalhando agora próximo a eles, eu entendo que a rotina de trabalho deles podem ser cansativas também. Então, eu fico sempre aberto a escutar eles para que eles possam me falar sobre a rotina, bater um papo sobre a rotina de trabalho deles para saber e entender a forma que a gente deve trabalhar. Como eu falei, a gente tem que sempre respeitar muito o nosso corpo e os limites a ser seguidos. Então, acho que essa troca veio mais eu aprendendo com eles do que eles comigo. Mas, claro, eu vivi desde sempre, praticamente a minha vida inteira, eu venho vivendo o esporte. E isso acabou me trazendo uma possibilidade de saber quando meus atletas realmente estão bem, quando eles estão mal, e entender também até a questão de lesão, principalmente. Por exemplo, tem até uma aluna nossa que sempre me pergunta: caraca, como você sabe que tá doendo a minha perna, não sei o quê? Porque eu vivi isso muito. Eu também já fui uma pessoa em que tentava disfarçar para o meu treinador que estava sentindo dor só para eu poder treinar. Então, eu fui aprendendo com isso, com essa rotina de treinos diários. Eu aprendi e sei, apenas vendo como eles estão se comportando durante o treino, o que está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo com eles. Então, isso meio que agregou bastante. A minha experiência na prática agregou bastante meu trabalho. Então, eu creio que venho trazendo bastante resultados mais por conta disso. Meus atletas atualmente vêm trazendo bastante resultados e uma evolução muito boa por conta dessa prática que eu tive na vida com o esporte. Com certeza, eu sou a prova disso, né? Para motivo de comparação, eu, ano passado, quando não participava de nenhuma assessoria, eu sou aluno do Rainer, eu fiz a meia maratona de Manaus para 3 horas e 14 minutos. Num percurso mais fácil do que eu fiz ontem. E ontem eu fiz a meia maratona de novo de Manaus, no espaço de 9 meses depois, para 1 hora 55 e 56. Então é uma diminuição de mais de 1 hora no tempo. Isso é a prova na prática do que o Rainer está falando, como faz diferença. Existe uma diferença absurda, né? É um abismo de diferença você também estar. Porque as pessoas confundem correr com treinar corrida. E isso é uma coisa que eu sempre digo, não é a mesma coisa, existe um abismo enorme entre essas duas coisas. Então, o ideal é que vocês consigam procurar alguém que realmente entenda, uma assessoria, um treinador, para que possam auxiliar vocês a evoluírem de uma forma mais saudável, eu digo assim. E realmente o Gabriel é uma prova disso, uma prova do que o trabalho funciona, mas claro, não adianta apenas eu executar minha parte passando do treinamento, mas claro, tudo isso vem principalmente da parte deles, escutar, obedecer e fazer, porque esse que é o principal ponto. Independente se você tem uma planilha ou não, acho que a partir do momento em que você não realizar um treino, você está realmente deixando de evoluir.
Então, acho que tudo deve ser feito conforme o planejado para que você tenha esses resultados incríveis que vem tendo, né? Rainer, participar de competições internacionais com certeza ampliou sua visão como atleta. Qual foi a maior prova fora do Brasil que você fez e que mais te marcou? E o que ela te ensina até hoje? Cara, eu acho que eu não precisei ir muito longe para ter uma prova que me marcou bastante. As pessoas mais próximas a mim sabem dessa prova, que é uma prova em que eu fui realmente péssimo nela por conta de alguns problemas. É uma prova que aconteceu no Uruguai. Eu tava para chegar 5 dias antes da prova. Acabou que eu cheguei faltando 2 horas para largar, por conta de um problema que teve com alguns órgãos do triatlon, né? E isso acabou que me marcou muito, porque foi ainda jovem, ainda era adolescente, ainda estava na categoria júnior também. E foi uma prova onde eu realmente fiz totalmente cansado, fadigado, não tinha dormido, não tinha me alimentado bem, não tinha treinado bem. E na semana, né, no caso, nessas 5 dias aí tentando viajar para lá e não estava conseguindo por conta de uma assinatura que esses órgãos precisavam me entregar. E aí acabou que foi uma prova meio que, vamos dizer, não vou dizer traumática, mas uma prova que me ensinou bastante. Me ensinou que a gente não deve depender tanto assim das pessoas, porque independente do quão grande seja o nosso objetivo, eu aprendi com isso que apenas nós mesmos aprendi que só a gente pode lutar pelos nossos sonhos e que a gente não pode esperar nada de ninguém, não pode esperar que seja entregue de bandeja. E isso me trouxe, foi não só para o triatlo, mas para minha vida no todo. Então, assim, foi uma prova onde eu lutei para sobreviver e finalizar. Então, é uma medalha, assim, que eu não vou dizer que eu gosto dela, mas é uma medalha que eu olho para ela e que eu falo, caraca, com essa medalha eu aprendi bastante coisa. Levo uma experiência ruim para uma experiência boa de uma coisa ruim que aconteceu na minha vida. E isso me faz com que eu seja uma pessoa melhor, porque é difícil falar o quanto existem pessoas ruins no mundo. E mesmo você não tendo feito nada, algumas pessoas sentem o prazer de lhe fazer o mal, só porque você está crescendo. Então, eu aprendi com isso que eu tenho que ser melhor do que essas pessoas. E isso fez total diferença na minha vida. E isso não só para mim, mas acho que para toda a minha família que assistiu e todas as pessoas que assistiram esse momento também. Entendi. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar um pouco agora sobre patrocinadores. Na sua visão, qual é o papel do patrocinador na carreira de um atleta de alto rendimento que nem você? O que você busca entregar de valor além da performance esportiva? Cara, então, falando sobre patrocinadores. Hoje em dia a gente sabe que aqui no Brasil os patrocinadores, querendo ou não, a gente tem que também primeiro entender que realmente o mundo está mudando, a parte digital é muito importante, a questão do marketing é muito importante, mas acaba que essa questão do marketing acaba tirando oportunidade de quem não tem, das pessoas que não têm a possibilidade de fazer de ter realmente um Media Kit, de ter uma possibilidade de ter um aparelho bom para gravar, e acaba saindo por desvantagem. Tanto é que atualmente o nosso cenário no alto rendimento, a gente vê muitos atletas que tem não só um sonho de estar disputando uma Olimpíada,
mas está ali brigando mundialmente, representando o Brasil, sendo tirado por conta que não tem uma condição tão boa financeiramente. E a gente já vê que a questão de patrocínio já ajudaria bastante nessa questão de investir realmente no esporte, no resultado dessas pessoas. E a gente também vê que hoje em dia muitos atletas amadores fazem uma questão de marketing muito maior. Tem muito mais empresas voltadas para a galera que apenas fazem por prazer. E isso a gente não pode também julgar, porque ninguém não tem um certo e um errado nessa história. Apenas que eu acho que a oportunidade devia ser entregue para todos. Entendi. Para a gente finalizar essa entrevista, está sendo muito legal. Você está apresentando para as pessoas a sua trajetória, as suas principais vitórias, algumas das suas, vamos dizer, derrotas, mas aprendizados. Vamos terminar essa entrevista com uma dica. Para quem está começando agora no triatlo ou até mesmo na corrida ou na natação, que conselho você daria para manter a motivação dessas pessoas e para que elas consigam evoluir com constância? Então, a minha maior dica para você que quer iniciar no triatlo, em qualquer que seja o esporte, é apenas dar o primeiro passo. Sempre o primeiro passo vai levar você a realmente a sair dessa rotina monótona que você pode ter, a sair do sedentarismo, a ter uma vida mais saudável, e isso faz a total diferença no futuro. O esporte, ele não é somente um lazer, não é somente um hobby. Ele muda a vida das pessoas, assim como o esporte mudou a minha. Hoje em dia, eu sou a pessoa que sou hoje por conta do esporte. O esporte molda as pessoas. O próprio Gabriel é também um exemplo disso, que o esporte nos proporciona não só o lazer, mas uma qualidade de vida melhor. Então, para você que está iniciando no triatlon, ao invés de priorizar, hoje em dia a galera prioriza muito a questão do equipamento. Então, para você que está iniciando, não priorize o equipamento em primeiro lugar, priorize realmente aprender a cada modalidade, aprender a nadar, aprender a pedalar, aprender a correr, e aí sim, depois a gente pensa nessa segunda parte, que seria os equipamentos. E para você que vai correr, ou só vai pedalar, ou só vai nadar, pedalar, ou só vai correr, ou fazer qualquer outro esporte, sempre tenham em mente que o esporte, ele vai muito mais além do que apenas o esporte, do que apenas a modalidade. Ele traz benefícios para a mente, para o coração, para a alma, e acho que o principal ponto é o contato que ele traz com as pessoas. A possibilidade de você conhecer ambientes novos, lugares novos, que é uma coisa onde eu também tive a oportunidade de ter e fazer, né? Viajar o mundo por aí fazendo o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Então, o esporte também proporciona muito isso. E acho que o principal ponto é sempre a gente focar em um objetivo. Esse é o maior retorno de um resultado. Para a gente ter um resultado, é focar no objetivo. Acho que sem um objetivo a gente não consegue ter um ponto para onde seguir. Então, acho que um objetivo em mente, um objetivo fixo para a gente olhar para frente e continuar seguindo. E mesmo quando a gente cair, poder se levantar, porque tem que continuar empolgado e feliz, vendo que cada vez está mais perto do objetivo. Às vezes já acontece alguma dificuldade e a gente já pensa o pior, já pensa que não vai dar certo, sendo que se a gente for olhar para trás, a gente viu que a gente já deu vários passos. E aí, domingo, dia 13, foi a Maratona Internacional de Manaus. E teve alguns alunos que estavam correndo e teve uma pessoa que falou que já estava no limite dela. E eu falei, tá, você chegou no seu limite, beleza. Então, conta assim, o corpo humano, ele não tem um certo limite a ser atingido. Tanto é que você está continuando dando seus passos. Então, a cada passo, você está superando seu limite.
E isso depois ficou na mente da pessoa. Ela falou que pensou isso o resto da maratona inteira. Tipo, a cada passo superando o limite, a cada passo superando o limite. E aí acaba que isso a gente pode levar para a vida. A cada passo que a gente dá, a cada dia que se passa e a gente está lutando pelo nosso objetivo, a gente está ultrapassando esse limite e chegando mais próximo ao nosso sonho. Então, acho que essa é a dica. Continuar andando, continuar caminhando, que a gente chega onde queremos. Né? Constância, dedicação, disciplina. Sem isso, acho que a gente não consegue chegar em um lugar alto. E para a gente chegar nos lugares altos, a gente tem que arriscar, tem que lutar. E, infelizmente, a gente tem que passar por essas dificuldades. Então, é isso aí, gente. Estivemos hoje com o Rainer Lopes, triatleta profissional. Hoje, trocamos um pouco os lugares, mas é uma conversa maravilhosa. Depois... No próximo episódio eu tô de volta no meu lugar. Tá de volta? No próximo episódio eu tô de volta no meu lugar. Conhecer um pouco dessa trajetória maravilhosa do Rainer, suas frustrações, suas vitórias, seus sonhos, seus planos. Então é isso. Até o próximo episódio? Até o próximo episódio. E antes de a gente finalizar, só lembrando, antes de finalizar, as inscrições para a Foco Run, para a corrida Foco Run, estão abertas. Então vai lá na Ticket Sport, aproveitem, se inscrevam. Tem muita gente já se inscrevendo, logo as inscrições vão se esgotar realmente e aí não vai dar mais tempo de você se inscrever. Então aproveitem, se inscrevam e venham participar dessa festa que vai ser incrível. Dia 1º de junho vamos ter a festa da Foco Run. Legal, 2025. E com uma novidade, né? Em parceria com a Maratona de Manaus, que acabou de acontecer, a gente tá com um cupom de desconto até o dia 21/4, que a gente aproveitou o gancho do feriado, né? Tiradentes. Até o dia 21/4, 11h59. Quem colocar na aba de cupom Foco na Maratona, tudo maiúsculo, vai ganhar R$10 de desconto para que a inscrição volte pro valor do lote promocional. Olha aí, ó. R$10 então, é R$10. Todo mundo que usar o cupom Foco na Maratona vai pagar o valor do lote promocional até o dia 21/4. Então é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Rainer, pelo seu tempo e estar aqui com a gente, contando essa trajetória. E dia 1º de junho vamos todos estar juntos lá na Foco Run. Para participar dessa grande festa, que vamos ter uma premiação robusta de mais de R$35 mil em dinheiro. Vai ter 3 distâncias, 5, 10 e 21 quilômetros. Medalha top 100 nas 3 distâncias. E é top 100 masculino e top 100 feminino. Todos nós vamos estar lá. Todos nós vamos estar lá participando. Vai ter o desafio da assessoria e grupos de corrida. Sim. Mais de 40 equipes confirmadas. Então, todo mundo que se inscrever está ajudando a sua equipe, viu? Exatamente. Então é isso. Vamos pra cima, tamo junto. Obrigado aí ao portal Foco no Fato e obrigado aí a R2 Ideias por estar proporcionando esse programa incrível que é o Bem-Estar em Foco. E até o próximo episódio. Fiquem aqui com o nosso novo âncora hoje para se despedir aí de vocês. Valeu, muito obrigado. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.